Quando eu dou aula de quadrinho, um assunto que sempre surge e sempre dá polêmica é quando surgiu o quadrinho. Fala galera, aqui é o Rafa Pinheiro aqui e esse vídeo é uma quase aula de história, né? Eu vou simplificar várias coisas, tá? Porque eu vou aqui citar um monte de coisas acadêmicas que nem todo mundo tem saco de ler, links para esses dados todos na descrição para quem quiser se aprofundar nessa leitura, mas a ideia aqui é que eu vou explicar para vocês como surgiu o quadrinho ou de onde surgiu o quadrinho e qual o primeiro quadrinho, né? Porque existe um debate enorme e eu diria idiota sobre quem inventou o quadrinho e de onde ele veio. Então a ideia desse vídeo aqui é mostrar pra vocês de onde ele veio, ok? Então antes de começar, me sigam nas redes sociais todas, Facebook, Twitter, Instagram e aqui no YouTube, tá? E se você gosta do que eu faço aqui e quer me apoiar financeiramente, aqui na descrição tem o link pro meu Catarse Assinaturas, onde você pode se inscrever e virar um assinante do canal para ganhar recompensas, brindes, sorteios e até tutorias comigo, né? Se quem quiser aprender a desenhar ou fazer quadrinhos, então vale a pena, se inscreve lá. E obrigado a vocês que são meus assinantes que fazem o canal existir. Então vamos falar sobre o primeiro quadrinho. Na verdade, na academia científica existem duas vertentes, né, duas formas de abordar essa questão. E são formas que são divergentes, mas não no sentido de que uma está errada e a outra está certa. É que é difícil de definir o primeiro quadrinho, porque a briga entre essas duas vertentes, na verdade, é a briga sobre o que é quadrinho, né? E é muito difícil definir quadrinho. Para quem já leu MacLeod, para quem já leu Groenstein, sabe que é difícil definir quadrinho. E eu vou usar aqui uma analogia de arquitetura, inclusive, que talvez ajude você a entender a dificuldade que é você falar de quadrinho e definir o que quadrinho é. Todo mundo sabe que aqui é um espaço público, certo? A rua é um espaço público. Você pode usar a hora que você quiser e a rua tá lá. Ninguém vai te impedir de usar a rua. A sua casa é um espaço privado. Você só pode usar se você for dono dela ou se o dono da casa permitir, né? O espaço é dele. Se ele quiser que você vai embora, ele vai te mandar embora, ele vai chamar a polícia e ele tem o direito de tirar da sua casa dele, porque a casa é dele, né? Então, espaço privado tem dono, espaço público não tem dono. Quer dizer, tem dono, todos nós somos donos. E no espaço privado você tem limites de acesso, né? Você só pode usar em determinados casos e no espaço público não, você pode usar a hora que você quiser, porque é de todo mundo. Agora, é fácil definir então o público e privado, certo? Só que nesse caso não é um preto no branco, não é 0 e 1, público e privado. É o espectro. Então, no limite do espectro do público tem a rua. No limite do espectro do privado tem a sua casa. E ali no meio tem coisas que são difíceis de definir, por exemplo, o shopping. O shopping é público ou é privado? Você vai dizer, ele é privado, tem um dono. Tá, mas ele não vai te tirar de lá. Você pode entrar quando você quiser, né? Desde que esteja aberto. E você pode ficar usando lá e é tranquilo. E, não é uma loja, entendeu? Não tem um dono que vai te expulsar dali. E tem lojas dentro dele. Então, é meio que um espaço público para ter espaços privados. Então, como é que funciona isso? É um pouco nebuloso. Ou, por exemplo, uma praça pública. É uma praça que é pública, né? Você pode usar. Só que ela fecha de noite. É uma praça gradeada que fecha de noite. Como é que ela é pública se você fecha de noite? O cara não pode... Se eu quiser passear no parque de noite, eu não posso? Não. Então, assim, é complicado. Então, público e privado tem definições nos extremos muito claras, mas ali no meio é embolado. O que é público, o que é privado, o que é semi-público, semi-privado. Existem essas definições mais minuciosas. Então, é complicado definir. No caso dos quadrinhos, é a mesma coisa. É fácil definir o que é livro, o que é um texto. Isso é um texto. Se eu pegar isso aqui, é um texto, tá? O que é uma imagem? Uma imagem é um desenho, sei lá. Isso aqui que você está vendo na tela é uma imagem, tá? Isso é mole. Então, definir o que é uma imagem é tranquilo. O que é um texto é tranquilo. Só que o quadrinho tá ali no meio, entendeu? Então, é complicado definir o que é o quadrinho, porque ele conta história usando imagem, mas usa texto também, mas tem quadrinho que é só imagem, quadrinho que é só texto, e ele é quadrinho, não é quadrinho, o que é quadrinho? Então, várias pessoas tentaram definir quadrinho muitas vezes, tá? E falharam. E tem várias definições e várias contestações das definições. Então, ninguém até hoje aceitou a definição de ninguém, sacou? É complicado. Por conta disso, definir o que é o primeiro quadrinho se torna muito difícil, porque se a galera não concorda no que define um quadrinho, como é que você define o primeiro quadrinho? Entende? Então, voltando ao início, tem duas vertentes aí na academia científica que falam sobre como surgiu o quadrinho. A primeira trata o quadrinho como linguagem, né? Então, a linguagem da narrativa gráfica, narrativa visual. Essa galera acha que o quadrinho sempre existiu, porque se você parar para pensar, a narrativa gráfica é você botar uma imagem, depois da outra, você lê elas em sequência e elas contam uma história, certo? Estou aqui resumindo muito, tá? Mas é basicamente isso. Então, na teoria, os vitrais góticos
era um quadrinho, né? Inclusive tem relatos de alguns vitrais góticos que tem aquelas faixas assim escritas que saem da boca do cara, então meio que com um balão, sacou? Então, são quadrinhos. Os hieroglifos egípcios são quadrinhos, porque eles acontecem com sequência de imagens, você lê ela de um lado para o outro, você está lendo, e são quadrinhos. Inclusive, as cavernas pictóricas, os desenhos pictóricos dos homens das cavernas, lá em Lascaux, naquelas cavernas que a gente encontra pinturas rupestres, aquilo também é quadrinho, porque conta uma história e é visual. Então, se você trata quadrinho como linguagem, o quadrinho não tem uma data de criação, ele não foi inventado, ele sempre existiu, né? Só que isso não agrada a todo mundo. Tem uma galera que acha que o quadrinho não é uma linguagem, o quadrinho é uma mídia. E por ser mídia, ele necessita de um suporte específico, tipo um papel, um jornal, um livro. E essas coisas não existiam nessas situações, né? Então, existe uma outra galera que acha que o quadrinho moderno, como a gente conhece hoje, foi inventado. Teve uma data de nascimento. E essa data é 1827, com um suíço chamado Rudolf Toffler. E o cara postou um quadrinho, né, num jornal, uma tirinha no jornal. O nome dela, vou até ler aqui porque eu não lembro, é Histoire de Monsieur Vaubois. Ou seja, as histórias do senhor, seria uma tradução tosca, velho carvalho, velha madeira, entendeu? Pau velho, enfim, é difícil definir esse tipo de coisa. Mas enfim, as histórias do senhor pau velho. Nossa, agora falando assim fica bem esquisito. Mas enfim, a ideia é que o cara publicou uma tirinha, né, e virou uma série de tirinhas, e isso aconteceu em 1827. É muito tempo atrás, muito tempo. E aí, algumas décadas depois, aconteceram tentativas de quadrinho, né, iniciativas de contar narrativa gráfica através de quadrinhos em jornais em outros lugares. Aconteceu nos Estados Unidos com o Yellow Kid, do Walt Coe, que é um autor da época, né, que popularizou o quadrinho de jornal, né, e por causa dele as tirinhas dominicais viraram algo cotidiano que tem até hoje. E aqui no Brasil, pasmem meus senhores, existe também o Ângelo Agostini, que começou a fazer quadrinho ali por volta de 1860 e muitos, e também é um dos precursores do quadrinho. Então, Rafa, qual é o primeiro quadrinho? Depende, né? Porque se você considera quadrinho como mídia, é o do Toffler, né, em 1827. Se você considera quadrinho como linguagem, não tem um início, talvez seja uma pintura rupestre 10 minutos atrás, entendeu? É complicado. Então, o que eu gosto de usar, na verdade, é uma mescla dos dois. Então, eu defino, na verdade, que o primeiro quadrinho moderno, como a gente conhece hoje, foi do Toffler, mas o quadrinho, na verdade, sempre existiu. A nossa tendência de contar histórias com narrativa gráfica sempre existiu. Então, a resposta é um pouco mais difusa, talvez seja um pouco decepcionante para vocês, estavam esperando saber a resposta final, definitiva. Não tem. Sinto muito, não tem. E é legal não ter, porque o conhecimento é construído a partir disso, né? A partir de dúvidas e críticas, e a pessoa contestando, e a ciência se forma assim, né? A ciência cresce e se desenvolve através de debates saudáveis e, enfim, estudo e pesquisa e documentos, e assim que as coisas nascem, tá? Então, o quadrinho moderno foi inventado pelo Toffler, que é um suíço, nos anos 20, 1820, né? Nos anos da década de 1820, e sim, foi na Europa, tá? Apesar de ter uma galera bitolada aqui no Brasil que acha que a gente que inventou o quadrinho, não aconteceu, tá? Não aconteceu, não existe nenhum consenso acadêmico de que a gente inventou o quadrinho. Apesar de que o Ângelo Agostini é sim reconhecido como um dos precursores, foi um dos primeiros, mas não foi o primeiro, tá? O quadrinho nasceu com o Toffler na Europa, é importante saber. Nasceu, de novo, como mídia, não como linguagem. Como linguagem tem vários livros, inclusive que mostram que a linguagem narrativa de imagenzinhas, depois imagenzinhas com balãozinhos de texto e tudo mais, já existia muito antes disso, tá? Então que fique claro, beleza? E as fontes que eu usei para falar sobre isso aqui, na descrição, tá? Livros acadêmicos e artigos, enfim, matérias, leiam, é legal, quem quiser se aprofundar nesse assunto, é um tema maneiro, inclusive tem um amigo meu que está agora indo fazer doutorado, né, aplicando para o doutorado em Glasgow, na Escócia, para estudar isso, para estudar essa vibe, então é muito legal, a galera está estudando isso e é um assunto legal, que eu acho interessante, é legal debater e quem sabe um dia a gente chega no resultado, quem sabe a gente consegue definir quadrinhos. Eu acho que a gente vai descobrir o primeiro quadrinho de verdade quando a gente conseguir definir o que é quadrinho. E então acho que a pergunta aqui não é exatamente qual o primeiro quadrinho, a pergunta deveria ser o que é quadrinho. E essa pergunta, gente, é muito difícil de responder. Quem quiser tentar, comentários estão abertos. Só tentar aqui definir quadrinho para mim. Inclusive seria um exercício interessante, eu quero ver como é que vocês definem quadrinho, né? Quais palavras que vocês usam para definir quadrinho. E vamos ver se alguém consegue chegar numa solução genial aí que, sei lá, não sei. Vamos ver, beleza? É isso, gente. Como você já sabe, e no mais, aquele abraço. Valeu!